Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui em mais um podcast da Abralave e na Abralave. Se você não conhece a Abralave ainda, Associação Brasileira de Lavanderias, tem vários cursos, vários projetos, vários serviços que atendem a todos aqueles que estão aí envolvidos na área de lavanderia. Se você tem algum produto ou serviço que também atende essa área, você tem toda a liberdade e desde já tem o nosso convite para estar apresentando o seu material aqui em nosso podcast. Daqui a pouquinho eu vou estar falando sobre os nossos patrocinadores. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Bastos, eu presto serviço aqui de tecnologia e também a parte audiovisual na Abralave. E hoje, com muito orgulho, eu vou estar trazendo uma amiga que eu sempre converso muito com ela, aquele bate-papo nas reuniões, nos encontros, mas hoje não, nos microfones. Ela falou que não está acostumada com o microfone, é algo novo para ela, mas eu tenho certeza que com o tempo a gente vai fazer um bate-bola aqui bem bacana. Eu quero apresentar para vocês a minha amiga Carla da Cabilave. E aí, Carlinha, tudo bem? Muito boa tarde, tudo ótimo. Prazer imenso estar aqui dividindo esse momento com vocês. Maravilha. Carla, já participou de algum podcast ou nunca? Não, tô E aí, tremendo. como tá o coraçãozinho aí? Saindo pela boca. Faz parte, faz parte. Carla, eu queria que, antes de mais nada, quanto tempo você trabalha na Cabilave? Bem, na Cabilave eu tenho aproximadamente 27 anos. 27 anos. Na Cabilave. Eu tenho uma trajetória do mercado financeiro. Eu comecei minha vida profissional em banco. Sim. Eu trabalhei no falecido Banco Nacional, que foi o banco do guarda-chuva, o banco Sim. maravilhoso, acolhedor, Uhum. que trouxe toda a expertise que eu tenho hoje do comercial, apesar de ser um mercado financeiro, eu aprendi lá, eu desenvolvi Sim. lá. Uhum. Mas, infelizmente, na vida tudo tem começo, meio e fim, e eu galguei alguns degraus dentro da instituição, e eu cheguei num patamar que eu achei melhor dedicar os meus esforços para mim mesmo. Sim. Então, eu acabei ingressando, comprando a parte de um dos sócios da Cabilave, e a partir de então, passei a fazer parte do time. Ah, maravilha, maravilha. Então a Cabilave já existia. Sim, a Já- Cabilave existe no mercado, no segmento de lavanderia, há 42 anos. Nossa. Como Cabilave, ela existe há 38. É uma empresa genuinamente familiar. Foi Sim. uma transição de pai para filho, e eu entrei nessa segunda transição. Né? Ok. Hoje nós estamos partindo para a terceira transição, Que que bacana. são meus filhos que vão assumir. Uhum. Ah, que maravilha. Olha só. Olha que história bacana. Eu vou pedir mais informações sobre a Cabilave, mas antes de saber da Cabilave, eu quero saber da Carla da Cabilave. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, quem é a Carla, para que as pessoas que estão nos assistindo saibam que o intuito aqui, Carla, é que as pessoas conheçam os produtos e serviços, mas também os profissionais que estão por detrás desses produtos e serviços, né? Então, quem é a Carla, para quem não a conhece ainda? A Carla é uma mulher de 56 anos, mãe de 3 filhos, avó de 3 netos maravilhosos, que são minha razão de viver. Que por formação eu cursei a faculdade de Educação Física, não atuei na área. Sim. No momento era o que me atendia, as expectativas de menina, né? Porém, eu embrenhei pelo segmento do mercado financeiro e agora como empreendedora. Sim. Né? Então, hoje, para mim, ser empreendedora é uma arte. Cada dia um flash. Sim, sim. Né? Uma aventura nova. Uma aventura, Aham. um aprendizado, é uma grande evolução. Então, Carlinha, é o seguinte, ó, Carlinha, já tô chamando de Carlinha já, minha Adoro. amiga, amigos para sempre, amigos para sempre. Como foi essa transição, né, do banco para Cabilave? O que deu esse start para você? Na verdade, foi a oportunidade que surgiu, né? Um sócio que estava insatisfeito, queria sair, e, por sua vez, eu tinha acabado de me desligar da instituição, achando que eu ia curtir um pouco minhas férias, Sim. mas acabei ingressando na Cabilave no setor financeiro. Sim. Fiquei por um tempo, 1 ano e meio, 2 anos no setor financeiro, mas a minha maior aptidão era
setor comercial. Sim. Então, eu desenvolvi o departamento comercial na Cabilave, mas eu trabalhei por um bom tempo tentando me enquadrar nos dois setores. Só que bonito, quem vende não pode cobrar, né? E aí eu me deparei com essa grande dificuldade, que foi chamar o meu bonito e dizer, ô amado, eu preciso da tua ajuda. Sim, então, sim. assim, eu tenho grandes parceiros, eu não tenho clientes, eu tenho parceiros. Essa relação de parceria eu classifico e diferencio de modo que um cliente eu vislumbro como ele aparece para mim numa oportunidade de um déficit de mercado, ou seja, o fornecedor dele que não atendeu no momento, um descontentamento momentâneo. Sim. Mas o meu parceiro não, ele é fiel. Ele acredita no meu potencial, ele segue, ele é partidário da minha filosofia, ele compra a confiabilidade, a credibilidade, a qualidade do meu produto. Então, esse parceiro, né, um grande e querido parceiro, um dia fez assim para mim, Carlinha, na boa, ele falou, fica no comercial, e tu vai obter muito mais êxito do que tentar trazer contigo o financeiro. Sim. Né? Porque por uma empresa ser pequena, era o financeiro um contexto geral, ou seja, era faturar, conciliação bancária, a cobrança, não deu certo. É outra linha, né? É outra linha. Mas a empresa ainda era pequena, estávamos engatinhando, vamos dizer assim, apesar de já ter um tempo de estrada, né? De estrada, de maturação. Porém, eu trouxe uma visão mais ampla do negócio, porque eu estava habituada a lidar com pessoas de culturas diferentes, de nível social diferente, né? E isso foi muito bom para mim, foi muito enriquecedor implantar tudo isso na Cabilave. Porque eu sempre tratei o meu cliente financeiro como um amigo. E eu ofereci a ele um serviço. Eu trouxe isso para a Cabilave de modo que eu adquiri amigos e parceiros. Então, isso reverberou muito positivamente. Sim. Porque eu não falo pouco, né, querido? Eu falo muito. Então, eu consegui ganhar confiança e conquistar novos parceiros para a Cabilave, com o meu modo de ser. Muitos abominam e outros amam. Sim, então, sim. É bem antagônico, é o dia à noite. Sim, sim. Mas essa transição, na verdade, foi empregar tudo que o banco me ensinou na Cabilave. Então, eu não encontrei tanta dificuldade. Né? Sim, são processos distintos, diferentes. Uma coisa é tu lidar com o dinheiro do outro, né? Outra coisa é tu lidar com o teu dinheiro, que era escasso, praticamente. Né? Então, existe um equilíbrio, um malabarismo que deve ser feito. Essa é a maior dificuldade. E foi a partir daí que eu comecei a crescer como pessoa, no sentido de empoderamento empresarial. Maravilha. Você teve que fazer essa transição. Podemos dizer que a Carla ela é um financeiro com cheirinho de comercial, né? Porque você teve que fazer essa transição, você puxou muito do que você já conhecia do financeiro, mas com esse viés que você tem para a parte comercial, essa linkagem foi muito positiva, né, Carla, para você? Para mim foi. Para quem não conhece aqui na Abralave, tem vários cursos na Abralave, e quando eu comecei a trabalhar aqui, a prestar serviços, foi um mundo novo para mim, porque eu conheci tanta coisa que eu falava, nossa, eu não imaginava que para mim era apenas lavar roupa, né? Eu não sabia que esse mundo tão grande. Quando eu comecei a participar, eu aprendi muita coisa. E uma das coisas foi uma dúvida que eu tinha, mas como que pode existir? Porque assim, esse público do nosso podcast, Carla, tanto tem as pessoas que são da área, né? Como pessoas que vão assistir. É um vídeo aberto, pessoas têm curiosidade de saber, aprender mais e tal. Então, conta um pouquinho para nós, quais são esses tipos de serviço? Essa pergunta não é dos nossos telespectadores, é minha mesmo, né? Como que é essa abertura? Quais são as possibilidades que a Cabilave oferece para quem é da área de lavanderia? Quais são essas diferenciações que a Cabilave tem, por exemplo, para a Abralave como pessoa que contrata, né, uma lavanderia, e quais são os benefícios que você entrega?
Eu vou voltar um pouquinho no tempo e dizer assim, a Cabilave, ela surgiu, né, da necessidade de atender um público, inicialmente, do Rio de Janeiro. Então, o primeiro fundador da Cabilave foi o meu sogro, o seu Nelson, falecido já, e o cunhado dele tinha uma lavanderia no Rio e existia uma grande dificuldade em se conseguir cabides. Naquela época, eram os cabides de arame, só esse tipo de cabide, arame revestido de plástico. Sim. Existia um fabricante pioneiro em Minas Gerais, mas a dificuldade de atender o Rio era muito grande. E o meu sogro passou a empreender nesse segmento para atender apenas 10 lojas do Rio de Janeiro. E lá, os patrícios, que assim se denominavam, foi passando um para o outro. Olha, tem essa empresa, e nós começamos a galgar no segmento de lavanderia através dessa necessidade do Rio de Janeiro. E aí, abrimos o mercado para São Paulo. Sim. Fomos crescendo gradativamente, atendendo as necessidades, entendendo o que era o mercado, porque até então eles também não sabiam. Sim. Né? Foram aprendendo juntos. Certo. Naquela época não existia essa demanda da diversificação de produto. Então, era uma única medida de cabide, uma única cor de cabide. E esse processo foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Sim. Então, com o processo evolutivo, mercadológico, vieram surgindo as novas necessidades, as franquias que trouxeram as inovações, que nos chegaram pedidos de atender necessidades diversas. Sim. Nessa época, eu já estava ingressando na Cabilave. Então, eu sou uma excelente boa ouvinte. E eu fui como uma... me fugiu o termo, mas... Captando informações. Exatamente. Eu fui só apenas redigindo a ata da reunião. Sim. Né? Eu era secretária. E fui anotando o que me pareceu muito pertinente e que eu vi ali uma oportunidade. Então, no término dessa reunião, com alguns empresários de lavanderia, mas de o que eu chamo de bandeira própria, né? Sim. Lavanderia doméstica, no final dessa reunião eu fui pontuando o que era pertinente a nós ou não, o que eu precisaria fazer, em comum acordo com eles, lógico. E quando eu pontuei, a primeira resposta que eu obtive foi: "Você tá louca? Nós não temos condições de fazer isso agora." Falei, ótimo, agora. Mas o amanhã, sim, a Deus pertence. Em que época mais ou menos isso aconteceu, Carla? Você lembra? 1986. Sim. Então, foi um processo rápido, porém muito difícil. Porque você vinha de uma mente muito conservadora, Sim. Você tinha um fluxo de caixa muito apertado. A inovação sempre é difícil, né? Sempre. Você implantar alguma coisa, você já vem na resistência do ser humano. Não Sim. dá. Não posso, não consigo. E eu sempre fui muito flexível. Então, eu vou caminhando pelas beiradas. E fui galgando, passo a passo, o desenvolvimento de novos produtos. Então, eu tive a bênção, eu posso dizer assim, de ter parceiros muito pacientes e que realmente caminharam ao meu lado. E foram me instruindo no que era a necessidade e como eu poderia atendê-los. Sim. Foi uma parceria mesmo, né? Foi uma parceria desde o início. Foi sempre uma grande e transparente parceria com o mercado como um todo. Sim. Né? Sem discriminar. Olha, foi franquia? Não, foi o todo. E isso me proporcionou, ao longo desses longos anos, né, chegar onde eu cheguei. Mas com 10 anos de Cabilave, nós já disponibilizávamos 7 medidas de cabide diferentes. Sim. E foi assim que eu consegui levar a imagem da Cabilave
solidificando pouco a pouco no mercado. Cara, eu vou fazer outra pergunta, porque se deixar, só eu faço as perguntas aqui. É porque as pessoas mandam, né, os comentários. Você que tem alguma dúvida, né, sobre a área de cabides, sobre a Cabilave, pode escrever aí. E aí a Carla, no tempo devido, vai responder para vocês também. Mas eu vou fazer uma pergunta que vocês enviaram, porque senão só eu pergunto aqui e ela vai ficar conversando comigo o podcast todo. Então tem uma pergunta aqui, Carla, que mandaram pra gente, que é o seguinte: como os cabides personalizados da Cabilave podem impactar na eficiência e organização dentro de uma lavanderia? Então, essa pergunta não é minha, mas eu também tenho grande curiosidade de saber isso. Eu te diria que é um contexto, não é só o produto em si, Sim. mas é o contexto. Então, como eu vou ofertar isso ao meu cliente de modo que venha impactar no processo produtivo dele? Eu tenho uma equipe altamente preparada, treinada, capacitada, que além de ser bons ouvintes, né, e entender a necessidade do meu cliente, eles são consultores. Então, de repente, o cliente chega para mim dizendo assim, eu queria este produto, mas a necessidade dele não é aquilo. Ele não tem ciência da real necessidade dele. Então, ele até tem, mas talvez por não ter essa visibilidade da diversificação dos produtos, ele não consegue vislumbrar esse tipo de saída. Então, a minha equipe, ela ouve, sim, o senhor precisa desse produto. Porém, eu acho, eu não estou na sua loja, mas o meu feeling me diz que talvez esse tipo de produto também possa vir agregar alguma coisa. Então, esse contexto é muito importante. Muito bom. Eu tenho os produtos, sim, que foram pesquisados, desenvolvidos de acordo com todo o processo e a necessidade do mercado, né, do segmento de lavanderia, mas eu tenho uma constante, eu tenho um constante contato com os meus parceiros na ânsia de obter sempre informações. Em que eu posso melhorar? O que eu posso inovar? O que está faltando? O que eu posso desenvolver? Então, hoje, os cabides personalizados, eles trazem uma imagem. Uma lavanderia, ela é toda projetada em cima de um projeto que traz sincronicidade, né, e facilidade na produção do operacional do dia a dia. Sim. Quando você tem numa lavanderia todo esse processo redondinho e o cliente chega no balcão e na arara ou no convoyeur, no cabideiro eletrônico, não importa a denominação, você vê os cabides personalizados, ele tem um outro olhar para aquele negócio, sim, né, para a lavanderia. Ele vê aquilo como realmente uma empresa estruturada, muito bom, organizada, né? Não que isso seja fator sine qua non para o negócio obter sucesso ou não, mas é um fator que agrega muito. Então, o objetivo da lavanderia é que o cliente seja recepcionado no balcão com carisma, né? Que ele tenha um acolhimento, que ele tenha um serviço de qualidade, que ele saia satisfeito e, principalmente, que ele possa levar, e o marketing, a alma do negócio, exato, o cabide personalizado para casa. Com isso, ele vai ter constantemente no poder da visão dele o nome, a marca daquela lavanderia na casa dele. Que bacana. Então, você passa a fazer parte do cotidiano daquela família. Muito bom. Você automaticamente vai ter aquilo já engajado no teu dia a dia. Agregando valor, né? Exatamente. Eu preciso do serviço de lavanderia? Vai aqui, ó. Então, aquilo já está gravado. Muito bom, muito bom. Que é uma percepção que muitas empresas, independente do nicho, muitas vezes não têm. Eu me lembro, Carla, na faculdade, nós tivemos que fazer um projeto, né? E falava do padrão Disney, né? Que lá o que eles fazem, na Disney tem aqueles balaústres, tudo que faz parte do parque, eles não vendem diversão, eles vendem sonho.
né? Então, todos os dias eles vão lá, eles pintam novamente todas as partes do parque. Então, essa visão que o cliente tem, ela é de extrema importância. Então, eu percebo que com o produto e o serviço agregado de vocês, vocês também tratam dessa parte, né? Não é só a questão do atendimento à lavanderia, mas assim ao também o consumidor final, Sim. né? A visibilidade que ele tem, tanto início, meio e fim, né? Ele leva para casa uma parte daquela experiência que ele vivenciou naquele momento. Muito bom. É o que o meu produto fornece de, vamos dizer, longo alcance. Muito né? bom, Porque muito ele bom. sai do ponto de venda e passa a fazer parte do contexto daquela família. Essa é a cara da Cabilave, você viu? Tô aprendendo aqui também. Carla, vamos lá. Mais uma pergunta, senão eu vou fazer só as minhas, aí o público vai ficar bravo comigo. É o seguinte, qual sua percepção em relação às maiores necessidades e desafios das lavanderias de alto porte, onde as mesmas não dão atenção ao armazenamento e guarda das roupas? Bem, o que acontece? Eu visito algumas lojas, um bom número de lojas. Isso, eu vou te dizer que independe do porte, do ponto de venda. Se grande ou se pequeno, o processo é o mesmo. Sim. Né? Então, eu me deparei com algumas situações que foram... a empresa, o empresário capacita o colaborador dele. Então, ele investe em treinamento, ele se preocupa com a qualidade do serviço, mas onde fica a finalização? Perfeito. Então, o que eu vislumbro nesse pequeno nicho, né, do operacional, do dia a dia da lavanderia, você tem uma camisa de linho, de algodão impecavelmente passada, lavada como se fosse nova. Sim. E aí é um cliente tamanho 50, num cabide de 30 centímetros. Acabou com o trabalho. Aí, lógico que você tem maneiras e maneiras de colocar isso para o teu parceiro. E eu sempre andei com o meu bagageiro lotado de produtos. E eu via, desse modo, a necessidade de estar sempre apresentando uma solução para isso. Então, olha, seu serviço é de ponta, a sua equipe está de parabéns, a tua loja é magnífica, a tua qualidade impecável. Então, vamos finalizar o processo com um produto de acordo? Então, eu atribuí a isso o quê? Se é uma camisa, um cabide numa proporção maior, que tem um caimento melhor. Sim. Se é um terno, um produto diferenciado, então eu agrego mais um acessório a ele, que seria a ombreira, que ela deixa uma finalização perfeita. Sim. O terno fica com aquela visão de imponente. É outra coisa. É outra coisa. E aí, eu me deparei com alguns empresários que diriam assim, mas isso é custo. Que diriam, não, que diziam. Mas espera aí, cara, isso é custo. E eu falava assim, é um custo, né? Não é de graça. Porém, o que isso vai reverberar para ti? Na satisfação do teu cliente. Sim. E aí eu sempre fazia um trocadilho. Eu falava, olha, meu lindo, ou minha linda, né? Eu tenho o hábito de chamar as pessoas. Me diz, quando tu entra numa churrascaria e vai pagar a conta, tu pede para parcelar? Porque não é um custo considerável. Tu trabalha para isso. Sim. Não estou estabelecendo um comparativo de uma primeira necessidade de alimentação com primeira necessidade em serviço. Mas o que eu quis mostrar nesse dia para esse meu parceiro é a necessidade que nós temos de apresentar ao nosso cliente o melhor. Quando tu vai numa churrascaria, você não está esperando chegar e ser recepcionado com plumas e paetês, um tapete vermelho, Exatamente. mas ser servido uma fatia de músculo. Não Exato. Então, essa é a visão que eu tenho, que eu levo para o meu parceiro. Olha, você precisa finalizar com exímia qualidade, que é o quê? Proporcionar a satisfação do teu cliente.
que é a diferenciação do custo e do investimento, né? Exatamente. Porque o retorno que você tem é muito maior. Por exemplo, eu não estou sendo patrocinado pela Apple, mas eu sou Apple maníaco, né? Computadores, celulares, assim. Nunca, na minha vida, nos muitos anos que eu uso esses aparelhos, nunca peguei um vírus, por exemplo. O Apple não pega vírus. O celular da Apple não vai travar, né? Então, quando alguém compra um telefone desse, ele sabe que existe todo um conjunto de situações agregadas ao aparelho. A mesma coisa para a área de lavanderia. Eu acho que tem uma grande dificuldade, não só na sua área, mas de entender e diferenciar o que é um custo e o que é um investimento que vai te agregar um retorno muito melhor. Por exemplo, no último curso que nós tivemos aqui na Abralave, a Solange, inclusive um abração para a Solange, se ela estiver nos assistindo, ela estava fazendo uma demonstração da parte dos cabides, né? O acabamento daquilo é outra coisa, né? É incomparável. Ela colocou mesmo, teve essa situação de um cabide menor, ela trocou por um maior. E o acabamento final daquela peça é outra coisa, entendeu? Então, assim, hoje eu acho que tem em todos os mercados, em todos os nichos, essa dificuldade de diferenciar o que é apenas um custo, mas o que é um investimento. Como o seu cliente sai dali, qual é a visão que ele leva ao retirar uma peça que está com aquele cabide de acordo, né? Sim. E eu vi, estou falando de 2 cabides, mas eu vi que ela no dia ela me apresentou vários modelos diferentes, né? Inclusive eu até quero lá na Cabilave, eu quero fazer uma gravação lá ao vivo e a cores, para a gente conhecer mais e apresentar para vocês também aqui no canal, para vocês saberem como que todos eles funcionam. Estou me autoconvidando aqui para tomar um café com a Carla lá e vai ser ótimo. Vá, que você será maravilhosamente bem recebido. Maravilha. Eu quero até trazer mais um exemplo para ti, dentro desse nosso deve. Desse nosso argumento, que é o custo-benefício do negócio. Sim. Eu tenho um produto que ele agrega valor, chama-se gancheira. Recentemente eu tive o contato de um parceiro e ele me disse assim, Carlinha, me manda X gancheiras. Eu falei, tua necessidade real é esse número mesmo? Ele falou, não tô entendendo, tu não vive de vendas? Eu falei, sim, mas eu preciso te apresentar que é um produto eficaz, de extrema necessidade no teu processo, porém, ele agrega um valor. Aí, passei o valor a ele, ele falou, você tá maluca? Eu falei, não, amado, vou te dar um outro exemplo. É a mesma coisa que eu chegar para ti, que tem um Fusca, e querer te oferecer uma Ferrari. Sim. Né? Sendo que você tem potencial para isso. Aí tu vai me dizer, não entendi. Esse produto chamado gancheira, ele vai reverberar no teu processo produtivo a diluição desse custo por no mínimo 10 anos. Olha só. É o prazo que não necessariamente isso acontece, pode ser muito maior que isso. Eu já tive parceiros que compraram no início da abertura da loja e até hoje não precisaram repor. Mas, enfim, é o que eu estipulo. Sim. Né, de vida útil para esse produto. Né? Então, é o custo-benefício, o que ele vai agregar para ti. Aí Sim. ele me disse, você está certa, manda o que eu pedi. Acabou. Pois é. É visão, visão. Tem que ter. Porque assim, são muitos detalhes, né, que se nós não prestarmos atenção, né, então aí você entende que um empresário desse nicho ou desses nichos, ele tem essa percepção, fica mais fácil dele entender que o seu produto, não só para um curto prazo, mas também a longo prazo, ele vai trazer benefícios muito positivos, né? Então, mais uma dica para vocês da Carla aí, certo? Depois eu vou colocar o videozinho para vocês, porque eu quero saber todos os produtos que ela disser aqui, eu vou querer depois uma foto, um vídeo, para que você que não conhece, fique sabendo do que ela está falando, para que você não fique perdido aí, tá bom? E para você que está gostando do nosso podcast, vocês estão vendo aqui um QR Code. Você pode aqui escanear esse QR Code e ter mais informações de como que você apresenta o seu produto ou serviço aqui no podcast da Abralab. Desde que
você tenha interesses, né, também no pós-serviço que nós entregamos. Qual é esse pós-serviço? Fora você ter o seu podcast gravado aqui, depois nós iremos fornecer cortes desse podcast para que você possa divulgar ainda mais o seu produto ou serviço nas suas redes sociais também, ok? Tem também aqui no rodapé, dá uma olhadinha aí, o Instagram, as redes sociais da Carla. Se você quiser seguir, quiser acompanhar, é só você dar uma olhadinha aqui no nosso QR Code e também nas redes sociais. Já siga, compartilha, se inscreva aqui também no canal, seja um seguidor do podcast da Abralave, porque sempre estaremos trazendo pessoas para agregar ainda mais ao seu conhecimento, ok? Carla, tem mais uma pergunta aqui que nós colocamos em aberto para vocês que estão assistindo, para que vocês colocassem as suas perguntas, trouxessem para nós quais são as suas dúvidas, né? E uma delas, Carla, é o seguinte: quais são os principais materiais, nós que vivemos hoje na era, né, da renovação, né, de todo o cuidado com a temperatura, enfim, quais são os principais materiais utilizados na fabricação de cabides da Cabilave e como isso impacta na durabilidade do produto? Nós empregamos, diferentemente do mercado, algumas matérias-primas distintas, né? Nós trabalhamos com poliestireno e trabalhamos com o polipropileno e também o PLA, que isso eu vou guardar para falar um pouquinho mais lá na frente. Sim, né? Maravilha. O que eu posso oferecer com essas matérias-primas? Por que eu optei em trabalhar com 2 tipos de matéria-prima? Sim. O que eu busco com isso é atender a necessidade do meu cliente, então, do meu parceiro. Eu tenho um parceiro que chega e me diz: olha, eu quero um produto de alta resistência, porque eu trabalho aqui, eu higienizo cortinas muito pesadas, de igrejas, batinas de padre, então eu preciso de um cabide altamente resistente. Sim. E eu tenho, por outro lado, outros pontos de venda que não demandam dessa necessidade e optam pelo padrão de mercado, Sim. que é o produto que faz o cabide um pouco mais flexível. Então, do ponto de vista do meu parceiro, eu quero um produto rígido, né, de alto impacto, Sim. que me ofereça resistência, mas eu sempre oriento, pode vir a quebrar. Correto. Né, porque é alto impacto. Por outro lado, eu tenho aquele parceiro que pede um produto: olha, eu não quero que quebre, então eu ofereço esse que é mais flexível, vamos dizer assim. Ambos são resistentes e atendem às demandas do mercado como um todo. Sim. Eu trabalho hoje com matéria-prima, 90% do meu material é reciclado. Tá? Então, eu busco no mercado os fornecedores que caminham atrelando o mesmo objetivo que eu, visando, né, todo um ecossistema, sustentabilidade. Né? Eu posso falar que eu exijo do meu fornecedor que ele rume junto comigo. Sim. Porque o meu mercado, o mercado como um todo, independente do segmento, hoje, ruma para esse processo. Sim. Mas o segmento de lavanderia é extremamente antenado, exigente, né? E eu preciso sempre estar buscando essas inovações. O que eu busco com isso é oferecer para o meu parceiro a certificação de que o produto que ele vai estar recebendo vai trazer segurança a ele. Sim. Que todo o processo dele não será denegrido no meio do caminho por um cabide que quebrou, né? Num delivery que possa ter no trajeto uma peça um pouquinho mais pesada ou uma peça mais leve, ter escorregado, ter caído, enfim. O que eu busco com isso é trazer a segurança para o meu parceiro e a certificação de que o meu produto, realmente, apesar de trabalharmos hoje 90% da minha matéria-prima ser reciclada, porém todas laudadas, eu garanto a qualidade do meu produto para o meu parceiro. Maravilha. Entenderam porque eu sou fã da Carla e da Cabilave? Vocês entenderam? A sustentabilidade também faz parte, né, do processo da Cabilave. Ok? Tem mais uma perguntinha aqui.
E eu vou agregar a minha pergunta à pergunta que me enviaram aqui. A pergunta é: você fornece soluções personalizadas para lavanderias de diferentes tamanhos e segmentos? Mas junto com essa pergunta, o que eu vou te perguntar é: a Cabilave atende apenas lavanderias industriais, todo tipo de lavanderia? Qual é a linha de segmento que vocês atendem? E perguntando de novo aqui, se você fornece soluções personalizadas para lavanderias de diferentes tamanhos e segmentos. Então, tanto o tamanho como a linha de lavanderias sendo diferentes, ainda assim a Cabilave atende? Então, vamos por partes. Sim. A Cabilave é uma empresa aberta ao mercado. Sim. Então, eu não faço distinção dos meus parceiros. Uhum. Pequeno, médio, grande, doméstico, industrial, eu procuro atender a todos da mesma maneira, né? Buscando saciar os anseios das necessidades deles. Sim. Então, quando um parceiro chega para mim e diz que ele precisa de uma orientação ou que ele está com uma dificuldade em algum processo, eu ouço, absorvo e vejo onde eu posso agregar alguma coisa. Uhum. Então, sim, eu ofereço algumas soluções, né? Vamos falar primeiro da parte industrial, que não é o meu foco, Uhum. né? Hoje, dentro da minha segmentação de parceiro, não chega a 5%, né? Apesar de que eu posso me vangloriar que eu atendo grandes, porém, eu ofereço alguns produtos que agregam no processo. Sim. Né? Que são sacos de TNT, que facilita o trajeto. Eu tenho sacos Lonita, que é mais resistente, suporta mais peso. Eu tenho embalagens plásticas, que ajudam, né, no processo de finalização, para poder fazer a devolução do produto para o respectivo cliente do meu parceiro. Esse é o nosso atendimento para as industriais. A doméstica já é algo mais vasto. Eu tenho uma variedade de produtos. Então, eu tenho desde aquele cliente que chega para mim e diz assim, olha, eu tenho uma dificuldade de localizar uma peça dentro da minha loja. O que tu pode me orientar? Além da orientação que nós prestamos, eu tenho alguns produtos que vão de encontro à solução desse pequeno contratempo. Eu não acho que é um problema, é um pequeno contratempo. Então, eu tenho as argolas coloridas, que visivelmente, como eu tenho 7 cores, ele vai ter a facilidade de identificar onde está aquela peça. Porque ele vai ter no romaninho dele a identificação da cor. Eu também tenho esse processo para controle de produção. Então, cada passadeira tem uma cor de argola, e aí ele vai identificar o processo produtivo daquela colaboradora no dia, contando, né, os cabides com aquela cor de argola que ele processou no dia. Eu tenho as marquinhas, que alguns parceiros nossos, eles, além do próprio ponto de venda, eles prestam serviço. Então, eles chegam para a gente assim, como que eu consigo apartar do meu processo as peças, para que não se misture. Muito bom. Então, nós fornecemos essa marquinha, que ela tem uma numeração, e é uma variedade, isso eu fui implantando aos poucos, de acordo com a necessidade que foi sendo apresentada. E aí eu oriento, olha, nós temos uma marquinha, quantos parceiros você tem? Para quantas lavanderias tu presta serviço? Muito bom. Para 4. Então, eu tenho uma cor para cada ponto de venda que tu atende. Sim. Te ajuda? Ajuda muito. Então, não vai misturar no processo dele. Maravilha. Maravilha. Entendeu? Eu tenho também algumas soluções para que o cabide, infelizmente, ele marca a calça. Não tem como. Né? Então, eu tenho um produto que eu desenvolvi com um design específico, arredondado, para tentar evitar isso, mas em contrapartida, calças finas escorrega, então a gente acaba tendo que empregar um outro acessório. Mas eu tenho um cabide que eu fabrico, que ele é de arame revestido de plástico,
porém ele vem com um tubo de papelão. E sob esse tubo de papelão fixo no cabide, ele não sai, ele não roda, eu posso ou não aplicar um adesivo. Muito evitando que a peça escorregue. Mas a gente orienta porque existe algumas condições desfavoráveis para a aplicação desse adesivo. Né? Um exemplo, uma calça de veludo. Se ficar muito tempo no cabide, pode migrar. Ela marca. Não é que migra a cola, ela vai marcar. Entendi. Né? E como nós sabemos que, infelizmente, muitos clientes fazem da lavanderia o seu closet, isso torna-se um pouquinho desfavorável. Sim, sim. Né? Mas eu tenho alguns produtos que agilizam e certificam que o processo da loja tenha essa produtividade qualificada. Sim. Eu classifico realmente como uma grande qualificação. Maravilhoso. Se você não conhecia a Cabilab, então você teve um show de apresentação, né, até agora. E eu vou ser sincero, quando nós falamos da Cabilab, cabides, né, a nossa mente, eu repito, tem pessoas que são da área de lavanderia e pessoas que estão assistindo para conhecer mais. Quanta coisa, quanta informação, né, quanta linha de produtos que vocês têm, né? Agora eu vou pular um pouquinho a pergunta deles e eu vou fazer uma. O Alex vai fazer uma pergunta que talvez ela bata com a dúvida de vocês também. Para que eu conheça todos esses produtos, essas possibilidades que a Cabilab apresenta, como funciona isso? Vocês têm um site? Como funcionaria para que quem não conhece nada dessa área e gostaria de saber mais desses produtos, serviços, como que funciona esse processo para que as pessoas saibam o que elas podem estar adquirindo com vocês? Nós temos todas as nossas mídias, né, à disposição. Nós temos Instagram, Facebook, eu tenho a nossa homepage, tudo. E, logicamente, podem ligar na Cabilab porque serão muito bem atendidos. Olha aí, gente, ó. Eu garanto, senão pode me chamar. Tá aqui, ó. Tá gravado, tá gravado. Aqui nas redes sociais, a gente tá deixando para vocês aqui as redes sociais, os contatos, o site também, a homepage, para que vocês saibam mais, né? Porque é muito importante que vocês saibam dos detalhes. Não dá tempo da Carla ser tão expansiva aqui, né, cara? Porque a vontade seria essa, mas tem muita coisa. Com certeza ela vai sair daqui dizendo, olha, eu não falei sobre produto A, B ou C, porque são muitas coisas que a Cabilab realmente entrega para esse mercado, para esse nicho. Então, saibam mais, investiguem mais, procurem mais lá, porque com certeza vocês vão ser ainda mais surpreendidos. Certo, Carla? Muito obrigada. Maravilha. Tem mais uma perguntinha, essa não é minha, mas também é muito importante. Carla, quais são as tendências ou inovações no mercado de cabides que podem ser relevantes para o segmento? Vamos lá. Maravilha essa pergunta, hein? Agora, o que eu guardei, né? A cerejinha do bolo. Sim, sim. Nós, na ânsia de ir de encontro às necessidades do mercado, às questões ambientais, nos últimos 2 anos, eu tenho me dedicado muito a pesquisas, projetos, a estudo, a desenvolver um produto de acordo, né, com as questões ambientais. E pesquisando, eu cheguei em alguns fornecedores que me apresentaram como solução uma matéria-prima biodegradável, que não era o que eu estava buscando, mas momentaneamente atendeu aos meus anseios de conhecimento. Sim. Mas eu não produzi nada a partir desse biopolímero. Eles é uma matéria-prima que na sua decomposição eles viram micropartículas. Então, não era isso que eu estava buscando. Sim. Né? Mas enriqueceu muito o meu conhecimento. E eu continuei pesquisando, não foi fácil. Aqui no Brasil, nós temos uma proporção muito grande de nem tudo que eu falo, eu pratico. Sim. Infelizmente, né? Nossos custos são elevadíssimos para esse tipo de fim. Né? Na época lá do papel reciclado,
Nossa, eu corri, eu falei, olha, minha empresa vai usar nota fiscal em papel. Né? Na época que se imprimia sim. a nota fiscal, naquela. Eu falei, meu Deus do céu, aborta a missão na época, né? Mas também era um pouquinho de falta de conhecimento. E eu buscando, conversando, visitando empresas, mandando e-mails, cheguei ao meu atual parceiro, que é a ERT Polímeros, que me apresentou a solução para aquilo que eu estava buscando. Sim. Né? Que é um biopolímero inovador. Sim. Então, ele é altamente compostável. É uma matéria-prima. Quando ele me apresentou o produto, eu falei para ele, olha, eu não sou uma pessoa de difícil aceitação, mas você vai ter que me convencer, você vai ter que ser muito argumentativo, porque o seu argumento vai ser o meu argumento. Sim. Então eu preciso sair daqui convencida. Exatamente, do seu repertório, para que eu possa trazer isso ao mercado e certificar de que realmente isso vai de encontro às tendências mercadológicas ambientais, né? Aos processos ambientais que a gente necessita. Correto. E esse biopolímero, ele tem na composição dele a cana-de-açúcar e demais produtos compostáveis. Sim. Então, ele é uma matéria-prima que advém de uma planta. Sim, que maravilha. Nós temos hoje um cabide que eu certifico, porque o meu parceiro me fornece o certificado, e ele vem, ele é atestado, certificado e regulamentado por um órgão austríaco, chamado, eu falo TUV, mas a sigla é TUV. Tá? Sim. E ele tem a regulamentação dele, ele é acompanhado para isso. Ou seja, eu consegui atingir o meu intento, que é trazer para o mercado um cabide biodegradável e compostável. Que maravilha, que maravilha. Então, eu consigo hoje atender essa demanda, essa necessidade. Eu tenho parceiros já que estão se utilizando disso, né? Eu faço questão de falar, talvez ela vai ficar... Eu não pedi permissão para isso, mas vamos fazer de conta. Sim. A Birgit, da Lavoltic. Eu tenho o Alan, da Handmade, que estão, não que testaram, mas que introduziram esse produto e deu muito certo. A aceitação foi a receptividade. Claro que tem perfil de cliente para isso. Sim. Nós temos que ter esse discernimento. Mas existe hoje, então, no segmento de lavanderia, um produto que foi desenvolvido voltado a essas tendências ambientais. E olha, tem uma curiosidade aqui, que não estava no script, mas provavelmente eu vou puxar informações, mas eu acho que eu já fiz evento para eles, né? Quando eles iniciaram, né? Eu lembro que era uma novidade mesmo, e se eu não me engano, eu vou buscar informações, mas se for, fico muito feliz que agora vocês têm essa parceria. Eu tenho quase certeza, 99% de certeza, que eu já fiz um trabalho para eles, então talvez essa parceria aí esteja próxima de acontecer aqui também no podcast. Trazemos a turma para dar uma palavrinha aqui, vai ser muito bom. Com certeza. Eles já atuam, sim, no segmento de injeção com alguns parceiros, mas em outros produtos. Sim. E pelo que eles me disseram, já está. Quando eu cheguei a eles já estavam há uns 2 anos. Então eu creio que seja assim. Com um projeto implantado. Olha como o mundo é pequeno, Que maravilha. A Carla também é cultura. Muito bom, Carla. Tem mais umas perguntas aqui. Paraná. As pessoas aqui. Se eu fosse fazer todas, Carla, isso não seria um podcast, seria uma série. Mas eu vou fazer as mais relevantes aqui. Como você analisa o mercado selfie nos dias de hoje e como vê seu futuro? É algo do qual eu passei a admirar. Sim. Por quê? Veja, eu estabeleço uma relação com o selfie. Sim.
no meu conceito, o autosserviço é extremamente primordial para o nosso segmento. Uhum. Tá? Como que eu estabeleço essa relação do self para a lavanderia profissional? Sim. Eu tenho alguns clientes, parceiros, mas mais clientes que dizem assim, quando me procuram. Ué, mas você não vai vender nada para eles. Por que você está incentivando e apoiando? Esses pseudo-clientes que me procuram, eles querem apenas algumas orientações. Eles querem a nossa visão, digo, a Cabilave, Sim. a visão do que eles poderiam melhorar no dia a dia deles, o que eles podem buscar, né? Não de produtos, não de insumos, mas de negócio. Quando eu falo sobre o autosserviço, eu tenho um querido e amado parceiro de uma lavanderia chamada Priolave, em Rondonópolis. Abração, Priolave. Meu querido Adriano. Ele me procurou e disse, eu tenho uma intenção, Carla, e qual é a sua opinião? Eu ponderei a ele todos os prós e contras. Por quê? Todo o processo, toda a implantação de um novo negócio, ele sofre, além de retaliações, ele enfrenta grandes dificuldades. Sim. Então, é no dia a dia que a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo. Né? Fora as resistências, né? Exatamente. Fora as resistências. Mas os problemas existem para nos fazer evoluir. Exatamente. E aprender com eles. Então, eu falei para ele, eu te dou total apoio. Apesar dos contras, mas olha os prós. Sim. Então, o que eu vejo nisso? Eu estabeleço a seguinte relação do autosserviço com o ser humano. Quando você nasce, você se desenvolve, à medida do tempo vai passando, você cresce, você vai ao maternal, ao jardim, à pré-escola, ensino fundamental, superior, enfim. O autosserviço, para mim, é isso. É a base. Perfeito. Eu ouço hoje de muitos parceiros assim, ai, Carlinha, nossa carteira de cliente está envelhecendo. Eu estou preocupada, eu não sei como vai ser o amanhã. Né? Nós temos agregado a isso alguns fatores que, para a lavanderia, houve, infelizmente, não vou dizer um contratempo, mas um déficit de algumas peças que os bancários, os gerentes de banco deixaram de usar terno, não se faz mais necessário. Os vendedores automobilísticos também. Mudou muito o mercado, todo o conceito do vestuário mudou. Né? Até a mulherada, que eu sempre andei no salto, né? Hoje eu ando no tênis. Exatamente. Então, nós temos alguns processos no meio do caminho que contribuíram para a diminuição de certas peças dentro da lavanderia profissional. Hoje, a demanda do autosserviço está onde? No adolescente, no universitário, em pessoas que vão para alguma região prestar serviço, ou que foram transferidos, né, de setores para outras cidades, mas têm a possibilidade de retornar à sua residência por um X período, mas demanda daquele serviço. Então, eu vejo como um processo educativo. Sim. Então, o autosserviço hoje, ele prepara o nosso cliente do amanhã. Olha só que maravilha. Então, eu tenho essa visão de que hoje o adolescente, o universitário, ele não tem essa visão do amanhã. Né? Amanhã eu vou precisar de um serviço que remova a sujidade da minha peça, da minha camisa, da bainha da minha calça. Hoje ele não tem. Mas esse aculturamento vai sendo desenvolvido ao longo do tempo. Que maravilha. Então, para mim, o autosserviço, as lavanderias self, elas são de extrema necessidade, elas agregam muito ao mercado. Você tem uma demanda hoje de bandeiras que foi avassaladora. Muito amplo, né? E aí você teve as franquias que pegaram o gancho, né? Eu acredito, começou lá atrás com a Laundromat, né? Que era a máquina de ficha,
Depois esse conceito foi um pouquinho extinto e agora voltou com força total. Então, as franquias entenderam que esse também é um nicho importante. Para elas mesmo, porque elas vão formar o perfil do usuário do ponto de venda de amanhã. Sim. Recentemente, eu tenho um querido parceiro, posso falar o nome? Deve. Restaura Jeans, que inaugurou o autosserviço deles, que é a Sempre Lá. Então, é a Lave Sempre, perdão. E está sendo um sucesso. Já inaugurou loja aqui no interior de São Paulo. E aí eu continuo dizendo, eu não tenho, infelizmente, muitos produtos para esse segmento. Sim. Mas eu me apoio neles visando o amanhã. Sim. Hoje, o que eu posso fornecer de produtos para eles? Saco de proteção de lavagem. E eu tenho um parceiro que me surpreendeu, da rede da Bubble Box. Sim. Que nos procurou e falou, olha, eu quero inovar. Eu sei que é autosserviço, eu sei que de tudo isso, mas eu quero cabide personalizado, porque eu vou ofertar ao meu cliente a possibilidade, ele não colocou no display da loja 100 cabides. Perfeito. Ele colocava 5 unidades. E o cliente que quisesse levar a camisa no cabide, estava ali disponível. A visão que você tem comercial que ter, né? do negócio. Né? Perfeito. Então, ou seja, ele não cobrava por isso, mas ele teve uma aceitação e a reciprocidade da utilização ele já está com a 3ª loja. Olha só. Então, tudo é uma questão de visão. Maravilhoso. Falo demais. Não, maravilhoso. E para você que está assistindo, para mim que estou aqui pertinho ao vivo e a cores, quantas dicas, não só falando do produto ou do serviço da Cabilab, mas você como um empresário ou como alguém que atende empresas de nichos diferentes, quanta dica, não só da parte de produto ou serviço da Cabilab, mas quantas dicas de negócios que vocês tiveram aqui hoje. Então, sempre nós vamos procurar trazer pessoas que vão agregar não só no conhecimento da área de lavanderias, mas para que o seu negócio também cresça, evolua, né? Que você tenha essa visão aberta. Tem uma frase do Bill Gates que diz o seguinte: daqui a um período curto de tempo vão existir 2 tipos de empresa. As que estão na internet e as que não existem. Então, assim, tem muitas empresas hoje que elas não prestam atenção no crescimento, né? E ela estaciona. Olha a visão, né, as pessoas que você citou, olha a visão dessas pessoas. Elas poderiam estacionar num ponto, não, peraí, eu posso oferecer esse material de forma simples, mas e o crescimento que ele teve? Né? O crescimento que ele está tendo ainda, né? Porque com certeza ele vai crescer ainda mais. Então não podemos ter um olhar limitado, seja para qual negócio você tiver ou executar na sua vida, ok? Dicas da Carla para você, olha que maravilha, ok? Tem mais uma perguntinha aqui, chegando aos momentos finais, mas são perguntas muito coerentes. Olha só, Carla, essa aqui é bem importante. Apesar do crescimento, é fácil ter um negócio destes. Temos que ter alguns cuidados, e quais são? Né? Então, apesar do crescimento, é fácil ter um negócio desse, como o da Cabilab. E quais são os cuidados que você tem que ter, ainda mais no mercado que é tão dinâmico, né? A Júlia, minha esposa, que fica ali por detrás das câmeras, junto com a Carla, né? Nossas assessoras de assuntos aleatórios, ela falou sobre isso ontem. Há um tempo atrás, o mercado ele era muito único em várias ações. Era padronizado. Hoje é muito dinâmico, tudo é muito dinâmico, né? Então, automaticamente, eu creio que o empreendedor, independente do nicho, ele tem que estudar demais, ele tem que se informar demais, saber o que está acontecendo, o que está para acontecer. Então, assim, é um leão por dia, né, cara? Então, assim, respondendo essa pergunta, apesar desse crescimento, é fácil ter um negócio desse? Quais os cuidados que vocês devem tomar como empresários e empreendedores? Olha, primeiro, não é fácil. Mas quem disse que seria? Não é mesmo? Matar um leão por dia, eu costumo dizer que ultimamente nós estamos tornando extinta a fauna e flora. Porque antigamente era um leão por dia, hoje é um leão, uma girafa, uma cobra, uma jaguatirica. É verdade. Né?
o ato de empreender é uma magia. Aí tu vai me dizer, como assim uma magia? Né? É uma arte. Você precisa dançar conforme a música. Sim. Então, se tu não tiver antenado, preparado, instruído, tu não vai conseguir dar o segundo passo. Sim. Hoje, o empreendedor, ele tem que assobiar, chupar cana e dançar tango ao mesmo tempo. Sim. A minha empresa, ela, como eu falei no início, ela é genuinamente familiar. Sim. Então, eu tenho hoje o Ricardo, que é meu esposo, e ele cuida da parte contábil. Né? Eu tenho, por trás disso, as empresas respectivas que me prestam assessoria, mas o Ricardo faz a parte contábil. Eu tenho a Roberta, que é a minha filha mais nova, que faz o financeiro. A Rafaela, que já está na fase de transição para assumir o comercial, ou seja, ela praticamente já assumiu o comercial. Sim. E tem o Rodrigo, que é o responsável pela fábrica. Então, existe todo um contexto que, para se administrar uma empresa que saiu de uma produção de 3.000 cabides mês, meu Deus, para 1,5 milhão. Não, um crescimento. Hoje eu não posso ser tão audaz e dizer 1,5 milhão. Mas eu estou no caminho. Tá ali. Não foi fácil. Então, são altos e baixos, são tombos, são feridas de difícil cicatrização. Mas nada que te impeça de ir atrás, de correr, de acordar todos os dias e dizer, eu amo a vida, eu amo empreender e eu sou capaz. Sim. Então, é isso que nos move, é isso que nos faz trazer para a nossa empresa, para a nossa equipe de colaboradores, essa gana por querer melhorar a todo dia, de buscar as informações, de estar antenado, de saber minuciosamente qual falar para ti, olha, eu tenho muito cabelo, mas dizer para ti que eu não estou perdendo cabelo, já imaginando o que vai ser a reforma tributária. É verdade. Mas eu vou deixar para pensar isso depois. Isso. E eu vou ser bem sucinta. Depois do carnaval. Né? Cada desafio na sua hora, exatamente, querido. Eu aprendi ao longo da vida, não que eu seja velha, né? Eu sou uma menina. Mas eu aprendi que não adianta sofrer de véspera. Você tem que digerir a cada dia o seu desafio. Sim. Então, fazer o seu negócio crescer, ele depende única e exclusivamente de ti. Sim. Mas tu não pode esquecer que tem que existir um plano de negócio. E dentro desse plano, tu tem que ter um mercado que consuma o produto que tu quer produzir. Sim. Esse equilíbrio, né? E esse equilíbrio não é fácil. Porque hoje eu chego para ti e digo, tá aqui, querido, ó, eu consegui. Ah, mas eu já estou precisando de outra coisa. Exatamente. Então, ele é muito cíclico, mas é uma evolução constante. Você não para. Os investimentos numa indústria, que é o meu caso, são constantes. Sim. Então, todo mês o meu financeiro fala assim, pelo amor de Deus, você sabe que a conta não fecha? Eu falo, fecha sim. Porque o que isso vai reverberar? Eu invisto em tecnologia produtiva de ponta. Sim. Para que eu venha reverberar na minha empresa, na minha injeção plástica, a menor quantidade de resíduo possível. Porque vai dentro da filosofia que eu prego e que eu busco e que eu pratico, que é gerar menos resíduos plásticos. Sim. E o pouco que eu gero, eu reutilizo. Então, esse investimento constante é uma condição obrigatória para ti. Então, hoje eu vejo que na lavanderia não é diferente. Sim. Independente do porte dela. Porque os problemas surgem de acordo Exatamente. com o teu porte. Sim. Né? Os desafios virão sempre. Independente do tamanho. E hoje, eu te digo assim, qual é o pior desafio? Todos, não tem pior. Mas a mão de obra é algo que está escasso. Não vou entrar na filosofia do meu ponto de vista de o que originou isso, mas enfim.
é algo muito difícil. Então, no meu caso, hoje, o meu custo é muito alto, eu tenho colaboradores de 30 anos de casa. Tu vai me dizer, peraí, tu não sabe fazer conta? Sei sim. Ele é caro, altamente expressivo esse custo para mim. Mas o que eu ganho com isso? Entre o custo-benefício do negócio. Sim. Eu tenho comprometimento, eu não tenho abstinência, eu tenho capacitação, sim, porque ao longo desse período, às vezes o Rodrigo nem precisa falar. Ele olha, o cara, já sei, sim, vou fazer. É o entrosamento. Exatamente. Esse engajamento que a gente tem da equipe assim, é o pilar de tudo. Então, é um contexto. Não basta eu ser boa relações públicas, não basta tu ser o melhor administrador, não basta eu ter o melhor financeiro, eu tenho que ter o todo. E isso a gente galga degrau a degrau. No dia a dia. É o harmônico. Exatamente. Você tem que ter a sinergia do processo. Sim. Né? E não é fácil. Realmente não é fácil. É tanto que a minha área de atuação é tecnologia. Trabalho com marketing, tecnologia, e olha só, eu não paro de estudar. Então, tudo aquilo que eu estudei essa semana que vem, hoje tudo é muito rápido, muito dinâmico, né? Aqui não é uma fala da Carla, tá? Aqui é uma fala minha, para que não comprometa a Carla, vou falar por mim. Todas as pessoas que vieram nos podcasts que nós fizemos, não só aqui na Abralab, né, nos podcasts pessoais também, é uma máxima, todos eles falam dessa problemática da mão de obra. Quando você começou a dizer isso, eu falei, nossa, isso é uma coisa que nós estamos percebendo que realmente há uma dificuldade muito grande na questão de capacitação, mas não apenas da capacitação, porque existem possibilidades, sim, de você se capacitar, mas há força de vontade para que as pessoas realmente se entreguem em algo e aprendam mais. Então, para quem quer entregar algo de excelência, isso é um complicador muito grande, porque você não consegue, por exemplo, hoje se a Cabilab cresce 30%, uma maravilha, tá aí, e no mercado, teria braço para atender isso? Né? Essa demanda. Teria braço para... Então, assim, é complexo porque hoje nós percebemos, entrevistamos várias pessoas de nichos diferentes, mas essa problemática da mão de obra capacitada, a gente percebe que é o que vem crescendo demais. Nos assusta um pouco, né? Nos assusta um pouco. Eu posso generalizar, eu te diria assim, é o ser humano que não tem mais comprometimento. Infelizmente. Sim. É algo que está aflorando a cada dia mais dentro da pessoa, das pessoas, né? Essa falta de comprometimento. Então, oriundo de uma série de fatores, que não vem ao caso citar, mas assim, realmente você hoje lida com um déficit de mão de obra que reverbera muito negativamente no teu negócio. Né? E sim, você depende dele para o teu negócio prosperar. Né? Então, mas... faz parte. Vamos caminhando. O amanhã vai ser sempre melhor, o sol vai brilhar para todos. É verdade. Pensando nisso, para nós finalizarmos, eu gostaria que você, falando agora como empresária e como ser humano, né? Porque tem essas questões que você falou explicou muito bem aqui. Se tiver algo que queira agregar, sinta-se à vontade, mas se não tem, eu gostaria que você deixasse um recado agora, não para mim, né? Mas para as pessoas num todo, né? Um recado da Carla para aqueles que empreendem, para aqueles que buscam crescimento, ampliar os seus negócios, o seu produto ou serviço. Então, um recado da Carla, dica de ouro, você que está assistindo. Então, se você estava gravando aí, então anote mais ainda agora, porque é uma profissional que tem experiência, tem conhecimento, ralou muito demais para estar onde está. Então, eu gostaria, Carla, que você contribuísse. Eu também vou aprender muito com a sua dica, mas olhando para a sua câmera ali, que você deixasse um recado para nós finalizarmos o nosso podcast
tão maravilhoso. Antes de você dar o recado, eu já queria agradecer vocês também, porque é muito bom quando nós recebemos pessoas que agregam muito a nossa vida, nosso crescimento profissional, nosso crescimento pessoal é muito bom, e você sai com vantagens inúmeras de seguir o nosso podcast, porque mais pessoas como a Carla virão até aqui também, ok? Carlinha, deixa o microfone à sua disposição para você se despedir da turma com aquele recado super especial. Nossa, muito obrigada. Estou me sentindo lisonjeada. Deve. As palavras até travei. Olha, eu daria uma sugestão. Eu não costumo dizer que eu dou conselhos, eu dou sugestões. E é o que vale para mim, eu acredito que vale a todos, né? Acorde todo dia para empreender, mas busque encantar as pessoas. Não só empreender, não só vivenciar um negócio, mas coloque o seu coração naquilo que você faz. Traga para o dia a dia do teu colaborador, do teu parceiro, do teu fornecedor, do teu cliente, o quão importante essa sinergia positiva é eficaz no teu dia a dia. O quanto isso vai reverberar em bons negócios. Seja transparente, sempre. Coloque à disposição do teu cliente toda a tratativa necessária que ele for buscar no teu balcão. Hoje você precisa, sim, o cartão de visita de uma lavanderia é o balcão, né? É a receptividade, o acolhimento, é o famoso bom dia, senhor João, como vai, dona Maria? É estar antenado nesse relacionamento, nessa reciprocidade com o teu cliente. Isso é primordial para o teu negócio fluir. Lógico que existe todo um contexto por trás, administrativo, de conhecimento, como nós já abordamos aqui, né? De tecnológico, mas a transparência. Eu costumo dizer que o marketing é a alma do negócio, mas a transparência é a matéria, é a alma, é o espírito, é o que vai fazer o teu negócio florir. Então, o trocadilho do mercado diz assim, faça com o limão a sua limonada. Eu não faço não, tá? Porque o limão é azedo. Eu procuro fazer de um buquê de rosas o meu jardim mais florido. Eu trago para o meu dia a dia o meu positivismo. Meu mundo é cor-de-rosa? Não, eu também choro, eu também sofro, mas eu aprendo com isso. Então, eu brinco que eu preciso de 24 horas para me recompor. Então, eu estou sempre sorriso, porque o sorriso, ele atrai, ele reverbera tudo em dobro para ti. Então, traga o teu cliente, o teu parceiro, para junto de ti, para que ele caminhe ao teu lado e para que ele entenda que o teu negócio é o melhor produto que ele terá à sua disposição. Olha só que maravilha, hein? Olha só que maravilha. Está gravado, dá para você voltar, ouvir de novo. Pegue essas pérolas para você, para que vocês também cresçam como pessoa, como profissionais, né, como parceiros de trabalho, que é muito importante. Carla, sem palavras, foi um prazer. Olha, maravilhoso. Muito obrigada, prazer foi todo meu. Sinta-se convidado para estar conosco. Estarei na lá Gabilave. para tomarmos um café, vai ser Com muito certeza. bom. Olha, tem café, tem bolachinha, Que tem maravilha. chocolate. Viu, meninas? Eu filmo para vocês, Muito obrigado a todos. Estão aqui na descrição, tá aqui as redes sociais, né? Todos os contatos da Carla, da Gabilave, para você aprender mais sobre. Então, siga-nos no canal. Quando você dá uma curtida, o algoritmo do YouTube percebe que você curtiu, ele espalha isso para mais pessoas. Siga, compartilhe, deixe seu like, isso é muito importante para nós, para a Abralab também. Muito obrigado por vocês participarem, muito obrigado a Júlia, a Carla, que estão ali nas câmeras nos apoiando. Muito obrigado a todos vocês, um abração e até o próximo podcast. Abração, Carla. Gratidão. Maravilha. O bairro do Ipiranga é uma das regiões mais emblemáticas e históricas da cidade de São Paulo. Sua história remonta ao período colonial e está fortemente ligada à independência do Brasil, um marco importante na história do país. No dia 7 de setembro de 1822,
Foi às margens do Riacho Ipiranga que o príncipe Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Ao longo do século XIX, o Ipiranga passou por um processo de urbanização e desenvolvimento, transformando-se em um bairro residencial e comercial. A região abriga diversas construções históricas e importantes, como a Casa do Grito, onde Dom Pedro I teria proferido seu grito de independência. O Museu Paulista, popularmente conhecido como Museu do Ipiranga, é uma das instituições culturais mais antigas e importantes do Brasil. Foi idealizado por Dom Pedro I e teve sua construção iniciada em 1884, com o intuito de celebrar a independência do Brasil e preservar a memória nacional. O Museu do Ipiranga é um marco importante na preservação da história do Brasil e continua a desempenhar um papel significativo na cultura e educação da população, contando a história do país desde a independência até os dias atuais. Aqui foi dado o grito Independência ou Morte. E aqui também se encontra a Abralave, uma instituição que veio trazer a independência na atuação das lavanderias em São Paulo e também fora de São Paulo. Vamos conhecê-la? É isso aí. E aí chegamos aqui a Abralave. Vamos conhecer agora como funciona o processo, o que a Abralave oferece para os seus clientes, e vocês vão conhecer a parte interna e a estrutura que a Abralave oferece para você, tá bom? Vamos lá. Olá, tudo bem? Meu nome é Alex Bastos, eu sou consultor de tecnologia e marketing. Atendo algumas empresas em São Paulo e também fora de São Paulo. E hoje a gente vai passar por uma experiência muito interessante. Uma das empresas que eu atendo é a Abralave, Associação Brasileira de Lavanderias. Eu estou aqui com a minha amiga, não vou falar o nome dela, vou deixar ela se apresentar primeiro, mas eu vou contar para vocês um pouquinho junto com ela quais são os serviços que a Abralave oferece. Serviços que a sua lavanderia, que o seu negócio, o seu atendimento pode contar aqui com a Abralave para ter um acréscimo aí de melhora no atendimento final ao seu cliente. Ousado. Olá, meu nome é Tainara, eu sou técnica têxtil da Abralave. Hoje iremos apresentar para vocês o nosso espaço, sejam bem-vindos! A Abralave é uma das principais entidades que apoiam os empreendedores no segmento de lavanderias no Brasil. A Abralave é uma associação que representa o setor de lavanderias e busca promover o desenvolvimento do segmento. Oferecemos diversos serviços e benefícios aos nossos associados, incluindo suporte técnico, jurídico e comercial, capacitação por meio de cursos e treinamentos, acesso a informações e pesquisa de mercado, participação em eventos e feiras do setor, entre outros benefícios. Através da Abralave, os empreendedores no segmento de lavanderias podem ter acesso a informações relevantes, network com outros profissionais do setor, capacitação para aprimorar seus negócios e representatividade em questões relevantes para o segmento. A Abralave oferece programas de cursos e treinamentos com certificados especialmente desenvolvidos para a sua lavanderia. Nossos cursos são ministrados por profissionais renomados e altamente qualificados. O melhor de tudo é que eles são gratuitos para os associados e podem ser realizados tanto presencialmente em nossas instalações quanto online, proporcionando flexibilidade e conveniência para todos os participantes. Invista no aprimoramento de sua equipe e no sucesso de sua lavanderia. Nós oferecemos os seguintes cursos: oferecemos um centro de treinamento completo com capacidade para acomodar até 100 alunos simultaneamente, com auditório, alojamento e refeitório. Lavanderias de todo o Brasil podem obter capacitação completa, sem se preocupar com acomodação e alimentação, reduzindo custos e logística de locomoção.
Treinamos milhares de pessoas e estamos prontos para ajudar a sua lavanderia a alcançar seus objetivos. Com uma equipe especializada e os mais modernos equipamentos disponíveis, oferecemos uma experiência de aprendizado de alto nível. Em nosso auditório, você encontrará um ambiente ideal para conferências, palestras e workshops, para garantir uma experiência imersiva e enriquecedora. Nosso refeitório é um espaço acolhedor e confortável, onde você poderá desfrutar de refeições deliciosas para repor suas energias e manter o foco nos treinamentos. E para sua comodidade, dispomos de dormitórios, para que você possa se hospedar conosco durante o período de treinamento. Assim, você terá todo o tempo necessário para se dedicar ao seu desenvolvimento profissional sem preocupações extras. Nossa associação é especializada em realizar avaliações e emitir pareceres técnicos. Identificamos possíveis falhas nos procedimentos de limpeza, fabricação ou danos pré-existentes em uma peça. Com análises detalhadas e embasadas, determinamos a responsabilidade do dano reclamado. Nossos associados têm acesso ao histórico completo de laudos em nosso website. É fácil encontrar soluções para problemas ocorridos. Basta pesquisar por tipo de marca ou peça. Nós valorizamos a sua comodidade e estamos sempre trabalhando para melhorar a sua experiência. Acesse agora mesmo e aproveite essa vantagem exclusiva. Venha fazer parte da nossa associação de sucesso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso espaço, da nossa estrutura. Esperamos todos vocês aqui presencialmente para participar dos nossos cursos, conhecer o nosso auditório, o nosso refeitório e o nosso incrível centro de treinamento. Esperamos que vocês venham fazer parte da nossa associação de sucesso.